Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Pedro Henrique, da Igreja Cristã Evangélica da Arapuca e da Igreja Cristã Evangélica de Aragoiânia, estado de Goiás. Eu estou muito feliz por este momento, no qual nós estamos iniciando um projeto pelo YouTube e estaremos aqui expondo, pelo menos no início, 2 vídeos por semana sobre assuntos da nossa fé cristã. E eu quero ser bem claro e também breve sobre determinado tema que será lido em nossas escrituras. Quero pedir a você que está nos vendo neste momento que nos ajude com o seu like, inscrevendo no canal e também marcando as notificações para que, quando os novos vídeos saírem, você receba a informação. Vamos lá? Vamos estudar a palavra de Deus? Bem, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 1, e eu quero ler do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, mas para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém. O nosso amado e querido irmão Paulo, homem cheio do Espírito Santo, ele está escrevendo no nosso cânon bíblico a sua segunda carta à igreja de Corinto. E ele está dizendo para eles que Deus é o Pai das misericórdias. E Deus, ele é Deus de toda consolação. E ele não deixa que fora de citar que existem tribulações, que nós passamos por tribulações, que nós cotidianamente temos este mal, aparentemente um mal, sobre o presente em nossas vidas. Mas ele diz que o mesmo Deus que
que de alguma forma delega essa tribulação, é o mesmo Deus que é Pai de misericórdia e de Deus de toda consolação e que nos consola. E Ele nos consola para que nós venhamos a usar deste consolo para com aqueles que estão passando pelas mesmas tribulações. E Ele diz que todo aquele que está em Cristo, que passa por tribulação, para que ele adquira paciência, e por meio desta paciência, ele veja a consolação de Deus o alcançando. Meus irmãos, isso é muito maravilhoso. Nós temos um Deus que nos ampara em tudo. Nós temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos e que não nos deixa só. Essa é uma esperança que temos, que o mundo não tem, porque o mundo não o conhece. Essa é uma esperança que vivemos diariamente, constantemente, que somos consolados pelo Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo que habita em nós. Veja bem, meus irmãos, Paulo diz que ele estava passando por momentos difíceis, estava passando por momentos no qual ele sentia que ia morrer, que a sua sentença de morte estava decretada. Entretanto, essa tribulação lhe trouxe um consolo, que ele não deveria confiar em si mesmo, mas confiar num Deus que ressuscita até mortos. E assim ele fez, não nos deixa só. Essa é uma esperança que temos, que o mundo não tem, porque o mundo não o conhece. Essa é uma esperança que vivemos diariamente, constantemente, que somos consolados pelo Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo que habita em nós. Veja bem, meus irmãos, Paulo diz que ele estava passando por momentos difíceis, estava passando por momentos no qual ele sentia que ia morrer, que a sua sentença de morte estava decretada. Entretanto, essa tribulação lhe trouxe um consolo, que ele não deveria confiar em si mesmo, mas confiar num Deus que ressuscita até mortos. E assim ele fez, e assim ele se manteve de pé. E ele nos dá, no final deste texto, uma orientação que nós devemos orar e interceder uns para com os outros, para que os outros que estão no meio de uma tribulação recebam da nossa parte a graça de Deus que está em nossas intercessões. Que a graça de Deus alcance você que está nos vendo, que a graça de Deus alcance você que faz parte de uma igreja física, que a graça de Deus alcance a nossa igreja que está nos vendo agora, que a graça de Deus nos alcance e que nós oremos, intercedemos uns pelos outros, para que aqueles que estão neste momento de tribulação, alguns podem estar não encontrando nenhuma esperança de vida, encontre o consolo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa te consolar. Creia e confie no Senhor. Eu quero te dar um abraço fraterno, com todos os meus sinceros votos de que confie no Senhor e Ele fará o melhor para você. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.